Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Hoje é culto de ensino da palavra de Deus. E estamos aqui essa noite para aprendermos um com o outro. No livro de Samuel, vou deixar um versículo-chave. No capítulo de número 16, e o versículo de número 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É a minha oração nessa noite que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que a igreja precisa ouvir nessa noite. Amém? Para a gente chegar ao capítulo 17, é necessário que a gente venha compreender o que passou no capítulo número 16. A Bíblia nos diz que Deus manda o profeta Samuel ir para a casa de Jessé, ungir um dos seus filhos para se tornar rei em Israel. E obedecendo a voz de Deus, o profeta Samuel foi para a casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, ali foi apresentado os 7 filhos que estavam lá. Primeiro foi Eliabe, que era o filho primogênito de Jessé. E depois foi apresentado os outros. E nós entendemos aqui que Samuel, ele ouviu a voz do Senhor, quando disse: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Se fosse olhar a beleza de Eliabe, filho primogênito, homem forte, e Deus diz: Epa, não olhe para a aparência. E foram apresentados os 7 filhos de Jessé a Samuel. E nós podemos observar no versículo de número 11: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Ora, nós encontramos aqui um rejeitamento.
por parte do seu pai, por parte de Jessé, contra o seu filho Davi. Porque no momento em que o profeta Samuel chegou na casa de Jessé para escolher um dos seus filhos para ungir, para ser rei, Davi era para estar presente. Ora, Davi não estava trabalhando, tudo bem. Mas por que Jessé não mandou chamar? Jessé era para ter dito: olha, eu tenho 8 filhos, tem 7 aqui comigo e o outro está trabalhando. Eu vou mandar agora um dos seus irmãos chamar a Davi que está trabalhando. Vou chamar ele para cá porque eu tenho 8 filhos. Mas só foi apresentado 7 filhos. Esqueceram de Davi, foi. Um pai era para ter dito, o outro que nós está trabalhando. É tão provável que em nenhum momento Jessé fala de Davi. Quem fala é Samuel, ou seja, quem faz a pergunta é o profeta Samuel. Acabaram-se os jovens. Aí foi quando Jessé disse: ainda falta o menor. Aí Samuel disse: pois ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Louvado seja Deus. Versículo 12: então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, olha que o Senhor disse: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Ou seja, é este o escolhido, o meu escolhido. Deus estava dizendo: o meu escolhido é esse, é o Davi, aquele que foi esquecido no momento das escolhas. Mas eu quero dizer para você: não adianta esconder-se dos olhos do Senhor. Se você é escolhido do Senhor, você pode ver aonde estiver, Deus manda te chamar. Aleluia, louvado seja Deus. Ele manda te buscar. E Deus disse: o homem que eu quero é esse, pode ungir. Agora, na frente de quem? Na frente de todos os seus irmãos que estavam ali, na frente de Jessé. Imagina o pai dele coçando a cabeça e dizendo: eu pensava que era Eliabe, mas logo Davi. Por isso que Deus diz: não olhe para a aparência, não olhe para a sua altura, não olhe para isso não, porque Deus conhece o coração de cada um. E vamos continuar. Louvado seja Deus. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: Davi, ele recebeu a unção de rei. Ele agora era ungido do Senhor. Mas mesmo ele sendo ungido, Davi permaneceu trabalhando no palácio de Saul, do rei Saul. Trabalhava para ele. Mesmo ele sendo ungido, não deixou de tomar conta das ovelhas do seu pai. Sabe o que significa isso? Humildade. Hoje em dia, se a gente consagra uma pessoa para ser uma coisa, o nariz empina logo, já quer ser, agora eu sou mais do que fulano. Não. Davi, ele recebeu a unção
mesmo ele recebendo a unção, ele continuou sendo o mesmo Davi. Ele continuou na mesma humildade. Agora, tem muita da gente hoje, se for ungido para qualquer coisa, não fala mais com os pobres. Já muda, já quer ser melhor do que os outros. Mesmo ele recebendo a unção de rei, permaneceu na sua humildade. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, no capítulo 17, deixa eu ver aqui, que ali eu marco assim. Amém. Capítulo 17, versículo 12. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Veja só. Aqui nós encontramos que Eliabe, Abinadab e Samar, os 3 que eram mais velhos do que Davi, estavam todos seguindo a Saul. Porém, Davi, ele ia e voltava à casa de Saul, voltava para apacentar as ovelhas. Depois de apacentar as ovelhas, ia para a casa de Saul, mesmo sendo ungido a rei. Ele continuou no seu trabalho. Versículo de número 19, do capítulo 17. E estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Deixa eu falar um negócio para você. Ali no Carvalho, no vale, existia de um lado os filisteus e do outro lado o povo de Israel. Sendo que no meio dos filisteus existia um gigante, que a Bíblia diz que o nome dele era Golias. E Golias desafiava todo o povo de Israel. Aqui não tem homem para brigar comigo, não? Cadê os homens? Desafiava a companhia todinha de Israel. E o povo de Israel fugira quando ele desafiava. Mas nós encontramos aqui uma coisa interessante, que Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Entenda só, eles não estavam pelejando contra o gigante, eles estavam pelejando contra os filisteus. O que significa isso? Muitas vezes nós temos medo de enfrentar o gigante que muitas vezes está pelejando contra nós.
A nossa luta não é contra os pequenos, não. Aqui juntou Saul, Abinadab, Eliabe, vamos lutar contra os filisteus. Contra quem? Os filisteus, os soldadozinhos. Não é contra esse, não. Esse aí ainda é café pequeno. Eu queria ver eles lutar contra o gigante. Aí é que eu digo, contra o gigante eles tiveram medo de enfrentar. Mas brigar contra os filisteus, os soldados pequenininhos, era bom. Eu quero ver contra o gigante. Aí não diz a palavra. Vamos continuar, né? No versículo 20 do capítulo 17. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-os e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos clamava a peleja. Olha só, Davi, ele precisava sair, porque o seu pai, Jessé, ele tinha ordenado para Davi: olha, Davi, tu pega essa marmita de comida e leva para os teus irmãos que estão na luta contra os filisteus. Mas Davi era um menino que tinha responsabilidade. Para Davi sair de lá, ele não deixou as ovelhas sozinho, não. Primeiro, ele deixou um guarda. Deixou um guarda truncaiando as ovelhas. Veja a importância da gente pagar o guarda. É ou não é? Quem não paga o guarda, começa a pagar a partir de hoje. Davi deixou o guarda lá e foi ao encontro dos irmãos, levando a marmita de comida. E, versículo 21, e os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu a batalha. Vê só, Davi estava com a marmita de comida. Aí antes dele chegar lá, ele viu o povo de Israel e o povo também dos filisteus. Aí novamente ele pegou aquela marmita e deixou um outro guarda, né? O primeiro guarda foi Samuel, que tomou conta das ovelhas. Depois chamou Fernando, outro guarda, tomar conta daí da marmita. Estou colocando o nome, viu, somente, viu? Mas ninguém sabe o nome dos guardas, né? Então o que acontece? E ele foi ver a batalha. Agora, no versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. Que palavras foram? Foi aquelas palavras desafiando o povo de Deus. Ele viu quando Golias estava dizendo: não tem homem não aí não para lutar contra mim.
Se eu perder, nós passaremos a ser servo do povo de Israel. Porém, se vocês perder, vocês serão os nossos servos. E começou aquele desafio. Agora, Davi ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugia de diante dele e temia grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que eu feri, o rei enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa do seu pai. Olha só, jovens têm que sonhar. Eu imagino Davi, ele pensando, como é a história? Quer dizer, se uma pessoa vencer esse gigante, o rei vai enriquecer, a minha família vai ficar isenta de impostos, e eu vou casar com a filha do rei. Jovem, na casa do Senhor ele sonha. Eu imagino dizendo agora a minha oportunidade é essa, eu não posso deixar passar. E não diz a palavra que aquele gigante, durante 40 dias, 40 dias gritando: não tem homem não, aí não, para brigar comigo. Vamos continuar. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que eu feri a este filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Aí Davi diz assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha só, quem é este incircunciso? O pacto da circuncisão era com o povo de Deus, e este gigante não era circuncidado, ele não tinha nenhum pacto com Deus. Davi descobriu que ele era um incircunciso, ou seja, Davi descobriu: Deus está comigo. Pronto, Golias está perdido, porque o Deus de Jacó, o Deus vivo, já estava com ele. Descobriu que, embora que ele seja forte, que ele é gigante, mas Deus não era na vida dele. Davi começou a descobrir: rapaz, esse camarada aí quer amedrontar o povo de Deus. Não, eu vou lutar contra ele, que ele é incircunciso. Eu não, eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança com Deus. Aí não diz a palavra, vamos continuando. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. E Davi disse, no versículo 29, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E outra palavra Davi estava dizendo: Eliabe, por que tu está me tratando desse jeito? Eu fiz nada. Eu não fiz nada. Ele estava debaixo de obediência do seu pai. O seu pai não mandou levar a marmita, de lanche para eles comerem lá.
Então Davi, ele estava debaixo de obediência. O importante é quando você for para algum lugar, vá debaixo de obediência, porque ainda que tiver de estar errado, não dá, vai ter que dar certo. E nós encontramos aqui Eliabe, com o coração inchado, falou com ele um tom agressivo. Sabe por que Eliabe tratou Davi dessa forma? Por inveja. Porque quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele pensava que o ungido ia ser ele, mas o ungido foi Davi, e ele não conseguia aceitar Davi sendo ungido, porque ele era mais forte, ele era mais bonito, ele era o filho primogênito. Então ele não estava aceitando, e os olhos de Eliabe para o seu irmão Davi era mau. Pode observar, quem tem inveja de nós, a fala muda, o tom, a expressão do rosto. Se você vê alguma pessoa feliz aqui, eita, fulano foi consagrado, eita, observe as expressões dos olhos. Tem gente que olha aí, reprovando o ministério da pessoa. Mas em primeiro lugar, Davi ele não procurou ser rei, ser ungido. Davi estava no seu trabalho, mas quem chamou foi Deus. E Eliabe ainda não estava aceitando de forma nenhuma aquela unção que Davi recebeu. Ele estava apenas entregando marmita, estava apenas entregando, estava debaixo de obediência. E quando chega lá, o irmão começa a tratar ele mal. Ele disse: eu fiz alguma coisa? Não, porque o brilho que estava em Davi estava incomodando Eliabe. O brilho que existe na tua vida incomoda muita gente. Tem pessoas que se incomodam com você pela sua maneira de ser, pela sua obediência. Tem gente que se incomoda com você. Agora vamos para a Bíblia. Agora ele diz: e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Tu deixaste com quem, Davi? Aquelas poucas ovelhas. Muitas vezes é rebaixando as poucas ovelhas que Davi cuidava. E digo até assim de passagem: as ovelhas que ele tomava conta, nem dele era do pai dele. Mas Davi era um homem de compromisso. Eliabe não sabia. Ele estava ali debaixo de obediência para entregar a marmita para ele mesmo comer, mas as ovelhas ele tinha deixado com alguém está lembrado? Com o guarda. Ele deixou com o guarda as ovelhas, né? Pagou o guarda, né? Para as ovelhas não ficar sozinho, para ele poder atender o pedido do pai. Agora vamos lá, vamos continuar. Então disse Davi: que fiz agora? Porventura não há razão para isso? Olha só que Eliabe não queria
uma discussão com ele, queria. Ele, por ser o primeiro irmão, mais velho, com arrogância, veio com arrogância para o lado dele, no versículo 30, e desviou-se dele para o outro. Sabe o que foi que ele fez? Na hora que Eliabe estava discutindo com ele desviou-se, olhar, fez isso. Uma resposta boa é o seu silêncio. Você não é obrigado a dar resposta a todo mundo, não. Tem pessoas que estão te ofendendo, estão te machucando em palavra, você faz isso. Olha, vira o rosto. Olha só no versículo 30. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo me tornou a responder conforme as mesmas palavras. Olha só, deixa eu dizer um negócio para vocês. Se uma pessoa não dá valor a você, olhe para outro que vai te valorizar. Ele começou a menosprezar a Davi, começou a machucar em palavras. Não é obrigado você ficar escutando a ofensa de ninguém, não. Alguma pessoa está lhe ofendendo, está lhe machucando, desvie o olhar para outra pessoa, porque se uma pessoa está te maltratando, a outra pessoa vai ter palavras de bênção para você. Nós temos que entender isso. Nós não agradamos a todo mundo, não, mas no meio de muita da gente vai ter pessoas que vai aparecer e vai dizer assim: meu irmão, eu estou contigo. Se Eliabe tratou Davi desse jeito, mas a outros que estavam juntos não tratou Davi dessa forma, não. Então o importante não é você ficar parado somente escutando a ofensa, não. Desvie seu rosto. Fica aí, Eliabe, falando. Fica aí, você desvia o rosto para outra pessoa. Já que Eliabe não tem uma palavra para dar, outra pessoa vai ter. É assim que se funcionam as coisas. Mas tem gente que é preso. Fulano falou isso. Meu Deus, o que vai ser de mim? Meu Deus, eu estou passando por isso. Se fulano falou, vai para outra pessoa que tu vai ouvir uma palavra diferente. Deus vai usar pessoas diferentes para dar uma palavra boa para você. Você não é obrigado a engolir tudo que se fala, não. Ah, glória a Deus. Versículo 31. E ouvida as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. 17, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Olha só, Davi, ele disse: eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou lutar com ele. Davi se dispõe. Eu vou lutar contra ele. Aí Saul disse: espera aí, contra este filisteu tu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Pessoal, quando a gente muitas vezes está disposto a fazer um negócio, a tomar uma iniciativa, sabe uma coisa? Eu vou fritar, eu vou lutar, esse gigante está afrontando, eu vou lutar. Sempre aparece um para dizer assim: não vai não.
Sempre vai aparecer um para dizer assim: tu não tem condição. Sempre aparecem pessoas assim. Foi o caso de Saul. Saul disse: olha, não adianta tu querer agora lutar contra ele. Rapaz, se a gente, Saul estava dizendo aqui, tu é um menino. Tu é um menino. O Golias, ele nunca perdeu uma luta. Golias é um homem preparado. Aí foi quando ele apresentou o currículo dele. E o currículo dele foi assim: então disse Davi a Saul, o teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou urso, e eu tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, feria e livrava da sua boca. Levantando-se contra ele, contra mim, lançava a mão da barba e o feria e matava. Vê só, Davi estava dizendo a Saul: tu não conhece eu, o que é que eu sou capaz? Quando o leão veio, pegou a ovelha, eu corri atrás e tirei, foi da boca do leão. Já estava na boca do leão, eu fui lá e tirei, ainda bateu o leão. Eu imagino Saul olhando para ele e dizendo: dessa eu não sabia. Que capacidade! Ah, você não sabe que sou eu. Aí eu diz a palavra, hein? Vamos lá, parei aqui. E Saul, ele decidiu: olha, Saul, já que tu quer lutar contra esse gigante, tu pega a minha roupa, a roupa de lutador, né, de Saul, a lança, capacete, escudo, as armaduras. Ele vai lutar com ele, já que tu quer. Quando Davi vestiu as armaduras de Saul, Saul ele era mais alto que Davi. Imagina como ficou. Tudo grande. Ele disse: não vou enfrentar o gigante com essas armaduras não. Aí nós aprendemos que Davi, ele tomou o cajado, ele não carreava o cajado, tomou o cajado na mão e escolheu para si 5 seixos por 5 pedrinhas do ribeiro e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda e foi-se e chegou ao filisteu. Ou seja, ele tomou aquilo que ele tem experiência, o cajado, o esquilite, né? Uma coisa que eu fico pensando é o seguinte: quem levou Davi para esse arraial não foi a roupa de Saul, foi o estilingue, algo que ele usava, um negócio simples. Tem gente que muitas vezes não quer reconhecer, que muitas vezes vem de lugares pequenos, de ministério pequeno, cresce no ministério pequeno, na boca dos homens, porque para Deus todo ministério é grande.
Depois que chega a um certo nível, aí lá na frente recebe uma roupa de Saul. Não, ele disse: olha, quem me trouxe até aqui, se eu cresci até aqui, não foi com roupa de Saul, foi com estilingue, foi 5 pedrinhas, algo que eu tenho experiência. Ele não teve vergonha da posição que ele chegou, das raízes que ele veio. Tem gente que tem vergonha de dizer as suas raízes. Tem pessoas que têm vergonha até de dizer por quem foi consagrado. Tem gente que é aquela coisa, fica com vergonha e não tem coragem de falar: hoje eu sou o homem que sou, porque as minhas raízes, sabe de onde eu vim? Eu mato. Sabe de onde eu vim? De tomar conta de ovelha. Tem que dizer de onde veio, mas tem pessoas que têm vergonha de dizer suas origens. Davi disse: eu vou me apresentar com roupa de Saul, depois que eu já matei o urso, o leão, depois que eu já passei, que já sou ungido do Senhor, e agora, na hora do arraial, na hora da luta, agora vou me apresentar com roupa dos outros. Para quê? Vou mostrar agora o ministério de Saul? Não, vou ter que me apresentar o meu ministério. O meu ministério estilingue. É uma funda. Meu Deus, esse é meu ministério. A gente nunca pode ter vergonha daquilo que Deus Ele nos proporciona para a nossa vida. Agora vamos continuar, né? Versículo 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que ele levava era um escudo, ia diante dele. Versículo 42. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Quando o gigante viu Davi, a primeira vez que viu Davi, desprezou. Olhou para Davi e disse: oxe, o que, rapaz? Tu perguntar comigo? Começou logo a desprezar. Mas vê só, tem mais coisa ainda para falar. E disse, pois, os filisteus, versículo 43: sou eu um cão para tu vires a mim com paus? Davi não estava com pau. Davi estava com um cajado nas mãos. Cajado na mão de um pastor significa autoridade. O pau serve para muitas coisas. Para bater em um, bater no outro, isso é um pau, um pedaço de pau qualquer. Mas o cajado é diferente. O cajado só quem usava era pastor. Era sinal de autoridade. E ele começou a menosprezar o pastor Davi. Começou dizendo: tu vem a mim com pau? Isso é um pedaço de pau. Ele começou a diminuir o ministério de Davi. Olha só. Não importa se uma pessoa tem um ministério pequeno, nós temos que honrar. Aí a Bíblia diz aqui que o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Começou a amaldiçoar. Tem pessoas que meu Deus, se sofrer uma palavra de maldição, a pessoa rapidamente fica triste, não tem mais animação para nada. E quem disse que uma palavra de maldição vai prejudicar a minha vida e a tua vida? Porque o Deus que nós acreditamos, Ele é muito maior
do que nós podemos imaginar. Deixa quem quiser falar mal da gente, deixa quem quiser amaldiçoar, e você vai levar em conta. O homem era grande, era gigante, menosprezou o ministério, começou a amaldiçoar Davi. E disse mais o filisteu a Davi, versículo 44: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Sabe o que Davi disse? Versículo 45: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, ele fez uma transferência. A briga agora, o gigante não estava agora brigando com Davi, não. A briga agora não era com Davi. A briga agora era com o Deus de Davi. Que tal a gente usar também essa estratégia? Quando alguém vir nos afrontar, aí a gente diz assim: ah, está me afrontando a mim? Não. Tu está afrontando ao Deus de Israel. Eu vou passar para Ele, porque Ele é o Deus que está na nossa frente, que Ele age por mim e age por você. E Ele disse mais aqui: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele disse: hoje mesmo Deus vai entrar com providência. É hoje mesmo, e vai mostrar para muitos que nem estão acreditando mais. E Deus vai mostrar para muitos, aqueles que estão fracos na fé, vai mostrar para toda a congregação que existe um Deus em Israel. Porque para Ele nada é impossível. E Ele disse: saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a terra, e Ele os entregará em nossa mão. Versículo 48, já estamos concluindo. E sucedeu que, levantando-se um filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com os filisteus. Pessoal, sucedeu que levantando-se os filisteus, indo encontrar Davi. Levantando-se significa que o gigante ele estava sentado em algum lugar. Aí ele levantou-se. Quando ele se levantou em direção a Davi, mas quando ele foi em direção a Davi, ele já era um malandro velho, ele sabia muito bem a maneira de jogar lança, dificilmente ele perdia. Imaginamos, quando ele se levantou, ele pegou a lança e procurando o melhor ângulo. Imaginamos que o gigante estava assim. Procurando o lugar certo para pegar Davi. Davi estava com assunto. Davi, ele não ia ficar. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. Jesus, vem cá, me ajuda. Se Davi ficar parado, ele ia perder a guerra.
Quando o gigante se levantou, Davi se apressou-se. Quando o gigante fez assim com a lança, a pedra já estava cravada na cabeça dele. Sabe o que se chama isso? Pessoas proativas. Muitas vezes a gente não pode esperar que o problema venha acontecer na sua vida. Nós temos que ser mais inteligentes do que os problemas que vêm para nós. Assim, de repente, você tem um filho que já está andando com o jeito errado, corte logo. Tem que ser proativo. Tem que fazer, ei, para mim, não dá não, para você não dá não. Porque você tem que ser rápido. Porque se você deixar, amanhã ou depois pode entrar no mundo da criminalidade e pode fazer coisas piores. Então, para acontecer alguma coisa errada, não deixe logo o adversário tomar conta, resgate logo. Isso é pessoas que são proativas. Ela não deixa logo que o problema entre, ela tem que ser na frente do problema. Então foi o que aconteceu com Davi. Na hora em que o gigante se preparou, Davi se apressou. A Bíblia diz aquilo. Ele se apressou-se logo. Antes do gigante derrubar ele, Davi foi que derrubou ele primeiro. Louvado seja Deus. Versículo 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, sobre o seu rosto em terra. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Sem que Davi tivesse espada nenhuma. Agora o versículo 50 diz que Davi o matou. Mas veja o versículo 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre os filisteus, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. Nós temos que entender o que a Bíblia diz. Que no versículo 50 diz que Davi jogou a pedra, deram a pedra no gigante e o matou sem precisar de espada. Mas no versículo 51 diz que Davi matou ele com a espada. Então Davi matou ele, foi com a pedra ou foi com a espada? Foi com a espada. A pedra derrubou o gigante. Depois que o gigante tombou no chão, eu imagino Davi chegando perto dele, pegou a espada, ele ainda está respirando. Aí, cortou na cabeça. Davi era bem besta. Encostar a cabeça assim no coração. Vai, Davi. Ele podia dar uma abraçada ali em Davi e matava Davi ali, asfixiava. Ele chegou junto e pegou a espada e cortou. E quando cortou a cabeça dele, aí pegou a cabeça dele, levantou assim a cabeça do defunto. Quando levantou, o povo dos filisteus deram uma carreira tão grande que ainda estão correndo. Não ficou um, porque o campeão não era o Golias, o gigante não era Golias, e ele ficou com a cabeça do defunto na mão, e o povo de Israel começou a olhar e dizer: só o Senhor é Deus,
Só Deus é o Senhor. E ali foi concretizada a vitória de Davi contra o gigante. Eu não sei qual é o gigante que está te afrontando, mas o gigante, ele se levanta, mas ele não vai conseguir derrubar você. Faça como Davi. Essa luta que você está passando, faça uma transferência para Deus. Faça uma transferência para Ele. Se você crê que o general de guerra vai na tua frente, deixa vir gigante, deixa vir quem for, não vai conseguir me derrubar. Vamos acreditar. O mal de muita da gente é, eu acredito, pastor, que o gigante vai cair por terra. Já caiu. Foi? O gigante caiu por terra, foi tu que caísse. Não, eu acredito que o gigante. Fala com mais força. Eu acredito, pastor, que Deus é na minha vida, e esse gigante não vai vencer a minha vida, não vai vencer a minha família. Eu acredito no Deus Todo-Poderoso. Nós temos que falar com convicção, porque quando estivermos aqui, não vai faltar luta, não vai faltar peleja, sempre vai acontecer muitas coisas, mas você não pode sair do seu lugar. Seja forte, seja corajoso. Louvado seja Deus. A vitória de Davi, ela trouxe para o povo da congregação de Israel, ele trouxe fé, porque o povo já estava fugindo do gigante. Mas depois da vitória de Davi, o povo teve fé, coragem. Israel levantou sua autoestima. Israel agora estava comemorando, mas a vitória só vem depois da luta. Então é necessário que você não desista de lutar. Não escute palavras negativas, deixe para lá. Se ele fosse dar ouvido que Eliabe disse a ele parava no caminho. Se ele fosse escutar Saul, ele não ia lutar. Mas quando ele determinou no coração, que ele viu que ele era servo de Deus, que ele era um homem circunciso, que ele tinha uma vida com Deus, então podia vir gigante, 2, 3, que ele não tinha medo, porque ele tinha a certeza que Deus estava na vida dele. Amém? Vamos ficar de pé, né? Vamos concluirmos o trabalho, né? Hoje deu bastante gente, né? Porque a câmera aqui não pode filmar a quantidade de gente que tem aqui, né? Mas agradeço muito a Deus por todos vocês, né? Então, agradeço a Deus por... Hoje deu pouquinha gente, deu umas 80 pessoas, né? Por aí, né? Mas não dá cozinha, né? 80 pessoas, mas foi tudo para a glória de Deus, né? Vamos orar? Senhor Deus eterno, Pai das misericórdias, Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor fez nessa noite, Senhor. Meu Deus, assim como tu foste na vida de Davi, Senhor, seja em nossa vida também, Senhor. Nos dê força, ânimo, coragem, Senhor, para derrubar o gigante, Senhor, que vem afrontar nossa família, afrontar nossa vida, Senhor, mas que nessa noite venha cair por terra, Senhor. Meu Deus, fica com o teu povo, Senhor, nessa noite. Leva-nos em paz para a nossa casa, nos dê livramento, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para sempre. A igreja diz: Amém. Amém.